Aula Risco e Custo de Capital. Parte 3, um pouco mais sobre o beta. Lembrem-se da fórmula do beta. Temos no numerador a covariância do retorno de um ativo. Este ativo pode ser a ação de uma empresa na qual estamos estudando um projeto de investimento, estamos avaliando um projeto de investimento, e o retorno do mercado, uma carteira de mercado, em relação à variância do retorno de mercado. Aqui aparece um primeiro ponto que nós destacamos na aula passada, que é essa carteira de mercado. O beta de uma empresa, ele é dependente da carteira de mercado escolhida. Vejam que, teoricamente, nós vimos lá na aula passada, é um portfólio com todos os ativos da economia. Mas na prática se usam índices amplos de mercado, por exemplo, de carteiras de ações de mercado, como o S&P 500 ou Ibovespa no Brasil. Isto aqui tem um ponto de discussão, de aprofundamento. Eu entendo que isto é um problema, mas o mundo inteiro utiliza essas carteiras na prática. Então pode ser uma falta de entendimento meu e não do que se faz. Eu ainda entendo que, se teoricamente nós temos que o portfólio de mercado deveria ter todos os ativos de uma economia, nós temos, principalmente no Brasil, o uso do Ibovespa, uma carteira muito restrita que representa muito poucos ativos de uma economia para ser uma proxy para a carteira de mercado. No entanto, isso não é ponto para a nossa disciplina, deixem isso para um outro momento. Vamos adiante. O beta. Para se calcular o beta, nós calculamos com base em dados históricos. Nós temos que ter séries históricas do retorno da carteira de mercado escolhida e série histórica do retorno do ativo que estamos analisando. Por exemplo, séries históricas do Ibovespa e série histórica da ação da empresa para a qual nós estamos avaliando um projeto de investimentos. E aqui problemas podem aparecer. Por exemplo, mudança do beta ao longo do tempo, amostra inadequada. Além disso, mudanças na alavancagem financeira e no risco do negócio. Mudanças que podem mudar o beta, porque nós estamos olhando o passado, chegando ao beta e aplicando para quê? Para avaliar um projeto de investimento que será implantado daqui para frente. Então nós temos beta com base em dados passados e problemas que podem aparecer por conta disso. Há um argumento que analistas colocam, mas os betas são estáveis, então os betas calculados com dados passados são bons para se usar para avaliar projetos que ocorrerão de hoje para o futuro. Mas vejam só, falar que o beta é estável não significa dizer que o beta não muda. Ele pode mudar por conta de mudança nos negócios da empresa, mudança na tecnologia, mudança em desregulação, mudança em alavancagem e uma série de outros fatores. Algumas possibilidades. Quando nós temos problema de amostra e de estabilidade, a estatística pode ajudar bastante. Aqui eu já destaquei para vocês que a estatística é a ferramenta, é a disciplina para quem quer se aprofundar em CAPM, para quem quer se aprofundar em beta. Quando a mudança vem da alavancagem financeira, isso é possível resolver matematicamente de forma muito simples, é questão de álgebra, nós vamos ver isto adiante. Quando a mudança é no risco, ela advém de mudança no risco do negócio, ela tem que ser resolvida pontualmente. As alternativas são beta de setor e beta de empresa comparável.
Quando a operação da firma, da empresa que estamos analisando ali os seus retornos das suas ações para se chegar no beta e avaliar o projeto de investimento daquela empresa, quando a operação desta empresa é similar à operação do setor que ela opera, podemos usar o beta do setor, o beta da indústria. Do contrário, não. Quando a operação da firma é diferente do setor, ou quando o projeto que está em avaliação é muito diferente da firma, ou do setor que está a firma, é possível tentar obter o beta do negócio, o beta dos ativos de uma outra empresa que opere no setor em que o projeto que está em avaliação ocorrerá. Então, por exemplo, uma empresa está avaliando um projeto no setor de açúcar e álcool. Ela pode olhar o quê? As empresas de açúcar e álcool e tentar obter destas empresas um beta para avaliar o seu projeto. Por último, neste ponto que estamos falando um pouquinho mais sobre o beta, eu trago aqui o que está por trás do beta, ou seja, quais são os fatores determinantes do beta. Nós temos 3 fatores, 2 relacionados ao risco do negócio da empresa, o risco lá nos ativos, que são natureza cíclica das receitas e alavancagem operacional, e um terceiro fator que é relacionado ao financiamento da empresa, ao risco financeiro. Primeiro, natureza cíclica das receitas. Isso aqui diz respeito a quanto aquela empresa, as atividades daquela empresa responde ao ciclo econômico, tanto na alta do ciclo econômico como na baixa do ciclo econômico. Deixa eu tentar explicar um pouquinho isso. Imagine o seguinte, a economia está crescendo. Há empresas que são procíclicas, que as suas receitas respondem relativamente mais. Aqui eu dou um exemplo de empresas de bens duráveis. Quando a economia está crescendo, as famílias pensam em trocar seus bens duráveis, fogão, geladeira, etc. Quando a economia está numa fase decrescente do ciclo econômico, as famílias não vão pensar em trocar geladeira, fogão. Então veja só, as empresas que estão nesses setores de bens duráveis, estas empresas tendem a responder relativamente mais àquele estímulo do ciclo econômico, independentemente de crescimento do ciclo ou de decrescimento do ciclo. Vamos avançar um pouquinho nesse desenvolvimento. A economia cresce. As receitas dessas empresas procíclicas crescem relativamente mais. Então, o lucro destas empresas e, consequentemente, o retorno para os seus acionistas serão relativamente maiores que os retornos médios do mercado, ou seja, que o retorno da carteira de mercado. A carteira de mercado, ela é uma média de todos os ativos da economia. Então veja só, nós estamos avaliando um ativo específico, uma empresa específica em relação ao mercado como um todo. Isto aqui, o retorno do mercado como um todo é um retorno médio, aqui é um retorno específico. Então se essa ação ela responde relativamente mais, essa covariância vai refletir isto. Veja só, para entenderem este ponto, faça o seguinte exercício, voltem na aula passada, peguem a fórmula da covariância e pensem sobre isso. Como que uma empresa que, se as vendas respondem mais no ciclo econômico, o retorno responde mais, isto estará refletido na covariância. Esta covariância para esta ação específica será maior que esta variância, esse beta será maior que 1. E isto mostra o quê? Que empresas procíclicas
têm betas mais altos. A este efeito da natureza cíclica, nós temos dois outros fatores, que são os efeitos das alavancagens, operacional e financeira. Para entendermos este ponto, voltem ao livro de contabilidade de custos do professor Eliseu. Provavelmente todos vocês já estudaram este livro e quem não estudou deve estudar, porque nós temos conhecimentos importantes aqui para trazer para essa área de finanças. Vocês lembram lá o conceito de alavancagem? A alavancagem operacional, ela vem de custos fixos. A alavancagem financeira vem das despesas fixas, as despesas de juros. Voltem nos exemplos que há nesse livro e vocês vão se lembrar do seguinte: uma empresa que tem uma estrutura de custos e despesas fixos relativamente significativa na sua estrutura total de custos e despesas, ela tem um efeito do lucro maior que o efeito original na receita. Então, a receita sobe e o lucro sobe mais ainda se a estrutura de custos fixas for significativamente importante naquela empresa. A receita, colocando um número sem nenhum fundamento aqui, mas a receita sobe 10%, o lucro vai subir 20%. Por quê? Porque tem parte dos custos e das despesas que não se alteraram. Então veja o seguinte: o lucro e, consequentemente, o retorno do acionista será potencializado por conta do quê? Da alavancagem operacional e da alavancagem financeira. Se nós juntarmos todos esses efeitos, vem o ciclo econômico. A receita daquela empresa varia mais do que a média de todas as empresas de uma economia. Se a empresa tem uma estrutura, tem alavancagem, a variação no seu lucro e no seu retorno será maior ainda. Logo, isto aqui explica conceitualmente por que o beta de empresas procíclicas e que têm alavancagem operacional e financeira é maior do que o beta das outras empresas. Aqui está um pouco do que eu acabei de falar e nós terminamos a parte 3 da nossa aula Risco e Custo de Capital. Qualquer comentário, por favor, me escrevam. Obrigado e até daqui a pouco na última parte desta aula.